Fala pessoal, estamos aí de volta para mais uma aula aí de resolução de questões, né? Porque sempre falo que o melhor método para a gente passar rápido em concurso público, é óbvio que sem esse método você vai passar em concurso público, mas eu acho que esse método é o método mais eficaz, é o método mais rápido de você passar em concurso público. Se você tem 10 anos para passar em concurso público, qualquer método vai funcionar. Mas eu acho que estudar por questões é um método mais rápido para você ser aprovado em concursos. Mas estudar de qualquer maneira questões? Não, mais uma vez. Eu sempre falo que você tem que estudar sistematizado, de forma sistematizada as questões. Não adianta nada você chegar num site aí especializado em questões e falar o seguinte, olha, eu vou resolver 500 questões de mandados de segurança. Por quê? Dessas 500 questões, muito provavelmente 100 serão repetidas. Aí você vai resolver as 100 primeiras, vai ficar cansado e no final que tem aquela questão que vai cair na sua prova, você já passou para outro tema e não conseguiu resolver. Então eu sempre falo que você tem que estudar questões de forma sistematizada, né? Eu estou fazendo essa sequência de aulas muito porque eu tenho muitos amigos, como eu falei até na aula anterior, que estão fazendo aí concursos públicos. Eu sempre procuro explicar de uma forma mais simples, de uma forma mais eficaz, como a gente consegue passar de forma rápida em concursos. O tema de hoje vai ser novamente a legislação do mandado de segurança, mas a gente vai dissecar agora artigo por artigo em questões do mandado de segurança. É isso que eu falo, que é estudar de forma sistematizada. Não adianta nada você fazer 70 questões sobre o mesmo artigo de mandado de segurança, tá bom? Então hoje a gente vai dissecar e vocês vão ver que a gente consegue dissecar a lei do mandado de segurança em questões de forma rápida. Então é muito mais eficaz do que você ler 50, 60 páginas de um livro-texto aí, quando o assunto é mandado de segurança. Aí você leu 50 páginas de mandado de segurança, leu 30 de mandado de injunção, leu mais 20 de ação civil pública, já gastou o seu mês completo de estudos, né? Então a gente tem que estudar de forma eficaz e rápida. Para quem não me conhece, meu nome é Filipe Luz e eu sou juiz federal no âmbito da primeira região. Também já fui auditor fiscal do trabalho e professor de física no Rio de Janeiro. Então, agora vamos para a nossa telinha aqui para a gente dissecar a lei do mandado de segurança artigo por artigo, tá bom? Vamos lá? Então, vejamos aqui na nossa telinha mais uma vez, mandado de segurança, questões de lei seca. Então vamos lá. Primeiro artigo do mandado de segurança que a gente vai ver aqui, né? Artigo 1º, conceder-se-á mandado de segurança. A gente até viu isso na aula anterior, mas eu vou repetir hoje porque a gente vai fazer artigo por artigo, tá? Se a gente não tiver um artigo ou outro, é porque é uma coisa de aplica-se aqui a lei tal, então um artigo que nem é tão importante não vai cair na sua prova de concurso público. A gente vai tentar dissecar artigo por artigo, mas óbvio, um artigo que seja funcional, um artigo que seja plausível e passível de cobrança nos concursos públicos, tá bom? Então, se você não viu um artigo aí, você vai ficar pensando, pô, mas ele não falou sobre esse artigo. Você vai ver que esse artigo não é tão importante, né? A gente pode até citar aqui rapidinho, que eu estou com a lei aberta, mas você vai ver que é um artigo que não é tão importante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro artigo é o conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então perceba que isso aqui, de vez em quando, é objeto de cobrança, tá? Olha aí, ó, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito não amparado por quê? Por habeas corpus ou habeas data. Então o item correto é a letra C. Simples. Às vezes eles tentam te confundir. Por mandado de injunção, habeas corpus ou habeas data, mas é exatamente o que a lei pede, tá bom? Então vamos lá, não amparada por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la. Aí aqui, ó, Fundatec, Prefeitura de Santa Rosa, advogado 2018. O mandado de segurança poderá ser preventivo ou repressivo. Então esse item está correto. Por quê? Porque você pode sofrer o abuso de poder ou ter um justo receio de sofrer esse abuso. Mandado de segurança
preventivo, o anterior é mandado de segurança repressivo por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Tá bom? Então, segundo o artigo 2 aí, né? Vamos lá. Vamos aqui os outros, antes da gente passar para cá para o artigo 2º, eu vou até repetir ele aqui, né? Então, antes disso, vamos pegar os outros parágrafos aí do artigo 1º. Olha aí. De acordo com a Lei 12.016 de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, é correto afirmar: equiparam-se às autoridades os representantes ou órgãos de partidos políticos, prova de cartório, tá? E os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas físicas, pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Gente, é a reprodução lá de qual parágrafo? Vamos ver aqui. Parágrafo 1º, lá, equiparam-se as autoridades para os efeitos dessa lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos, administradores e entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais, no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Então, esse item aí, 1, está correto, não é isso? Então, esse item aqui está correto. 2. Nessa prova aí, ó, TJ Mato Grosso do Sul. Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial. Olha, gente, isso aqui é muito cobrado, tá? Um parágrafo lá do artigo 1º muito cobrado. Então, não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Vamos lá? Não cabe mandado de segurança, parágrafo 2º, né? Não cabe mandado de segurança praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias do serviço público. Exatamente lá o artigo, o que foi cobrado na prova, não é isso? Então, esse item 2 também está correto, não é isso? Então, esse item aqui também está correto. Vamos ver o item 3. Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, todas deverão requerer o mandado de segurança em litisconsórcio. Também despenca isso, tá bom? Não há necessidade desse litisconsórcio, né? Então esse item está equivocado, esse item está errado. Por que ele está equivocado? Olha aí. Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. Então não há necessidade de formação de litisconsórcio. Agora, olha esse último aqui. Esse último aqui é o artigo 3º, tá bom? Mas não vamos lá no artigo 3º ainda não. Espera um pouquinho. Olha aí o que ele cobra. O titular de direito líquido e certo, decorrente de direito em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não fizer, no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. Tá bom? Então vamos lá. Artigo 3º aqui. Inclusive eu separei uma outra aqui, mas antes do artigo 3º, a gente percebeu lá o que foi cobrado no TJ Mato Grosso do Sul. É a mesma coisa que vai ser cobrado aqui na PGE Tocantins, tá bom? Mas antes de passar para o artigo 3º, já que a gente tem uma outra questão aqui para analisar, vamos lá para o artigo 2º. O artigo 2º fala: considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Aqui a banca cobrou um pouquinho diferente na prova de juiz federal substituto. Aí você pensa o seguinte: a prova de juiz federal substituto vai cair o artigo, exatamente o artigo lá? Pode não cair redondinho o artigo, muitas vezes cai. Mas olha só, a gente pode chegar a uma conclusão, ó. Para fins de mandado de segurança, considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou por entidade por ela controlada, mesmo que se trate de sociedade de economia mista. Mesmo que se trate de sociedade de economia mista, certo? O caso clássico, depois a gente vai ver aí, quando a gente estudar
a parte de jurisprudência, a gente vai ver que licitação, por exemplo, em sociedade de economia mista federal, a quem cabe esse julgamento? A gente vai ver lá, se for mandado de segurança, né, contra essa licitação, vai ser no juízo federal. Então, considera-se essa autoridade federal para efeitos de mandado de segurança, tá bom? Então, essa questão considerada correta. Então, baseada no artigo 2º. Vamos lá para o artigo 3º. A gente viu que esse daqui, né, esse último item, é sobre o artigo 3º. Óbvio que as provas vão misturar, né? Então, vamos pegar lá outra questão idêntica à cobrada aí pelo IESES, né? Ah, vocês ficam muito, não, vou fazer prova só CESP, eu vou fazer prova só no CEP porque é a minha banca. Pô, cara, eu não consigo compreender isso. Vocês botam dificuldades demais na missão de estudos de você. Para que você vai ficar falando assim, já que eu vou fazer prova CESP, eu vou fazer só questão do CESP ou SEBRASP? Não, porque você pode tirar outras conclusões de outras questões de prova, né? Outros artigos podem ser cobrados, né? E o CESP ou o VUNESP cobra muito um artigo, mas é bom saber todos os demais, não é isso? Então vamos lá, CESP. O titular de direito líquido e certo decorrente de direito em condições idênticas de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário se o seu titular não fizer no prazo de 30 dias quando notificado judicialmente. Olha aí, ó, titular do direito líquido e certo decorrente de direitos em condições idênticas poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário se o seu titular não fizer no prazo de 30 dias quando notificado judicialmente. Então, essa está correta e a anterior também está correta, né? Então, o titular não vai poder impetrar mandado de segurança, né? O terceiro, 30 dias após a notificação judicial. Então, esse item também está correto, tá bom? Então, a gente já pegou 3 artigos aí, né? Aí o parágrafo único do artigo 3º, só para a gente aprender aqui, o exercício do direito previsto no caput desse artigo submete-se ao prazo fixado no artigo 23 da lei contado da notificação. Depois a gente vai olhar lá o artigo 23 da lei, tá bom? Então tá, vamos deixar ele aqui guardadinho. Você pode até olhar lá o artigo 23 da lei. Vou até falar para vocês agora, que eu estou com ele aqui. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Tá bom? É aquela questão lá que sempre também é cobrado do prazo do mandado de segurança, né? 120 dias lá do ato, tá bom? Vamos lá para o artigo 4. No CEP, agora mais uma banca. No CEP, só para você ter uma ideia, a gente já fez umas 5 bancas diferentes cobrando artigos diferentes do mandado de segurança, né? Então por isso que é importante você fazer esse estudo sistematizado aí de bancas. No CEP Piauí, delegado, prova de delegado agora, procurador, delegado. Em caso de urgência, mais um mito aí que de vocês eu não consigo aceitar, né? Eu acho que é um estudo que eu não consigo entender, né? Às vezes as pessoas cobram, não, faz só questão de delegado, faz só questão de procurador. Parece que assim, a questão que vai ser cobrada vai ser sempre as mesmas questões das provas passadas, né? Eu não entendo isso, né? Você, vou fazer prova só de procurador, vou fazer prova só de delegado. Se você fosse usar esse tipo de argumento, você ia se dar mal na prova do delegado do Espírito Santo, né? Porque da prova do delegado do Espírito Santo cobrou até artigo sobre índio da Constituição e artigo de educação, salvo engano. Então aí você falou, eu vou fazer só prova de delegado. As provas antigas não cobram de delegado, não cobram tema índio, né? Mesmo porque índios não é uma prova não é um tema importante para a prova de delegado da Polícia Civil, né? Então você ia se dar mal por causa disso. Por isso que é bom esse estudo sistematizado de diferentes bancas e de diferentes concursos. Em caso de urgência, aí, né, no CEP cobrou, é permitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou por outro meio eletrônico, 2018, tá?
de autenticidade comprovada, devendo o texto original da petição inicial ser apresentado nos 3 dias úteis seguintes. Olha aqui, ó. Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade por telegrama, radiograma ou por outro meio que assegure a autenticidade do documento. E, em caso de urgência, é permitido você impetrar mandado de segurança por telegrama. Agora, o texto original da petição deverá ser apresentado nos 5 dias úteis. Então, mais uma vez, né, combinando as questões e o texto da lei do mandado de segurança, a gente chega à conclusão de que esse item está equivocado, porque fala 3 e a lei fala 5. Poxa, Filipe, eles cobram isso? Cobram, né? Então, saber a lei é de suma importância. Há um detalhezinho, uma questãozinha que você errou e você não foi para a próxima fase do concurso, não passou no concurso e vai ficar chorando, né? É a única coisa que nos resta, né? Sentar e chorar quando a gente erra uma questão e não é aprovado no concurso, não é isso? Para os fins desse artigo, se tratar de documento eletrônico, não é um parágrafo importante, serão observadas as regras de infraestrutura de chaves pública brasileira, ICP Brasil. Tá bom? Então vamos lá. Artigo 5º, também muito cobrado aí na lei de mandado de segurança. Fundatec Prefeitura de Santo Augusto, advogado, 2020, galera, aí questão de 2020. Não se considerar mandado de segurança quando se tratar de ato contra o qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, exceto se realizada a caução. Olha lá o artigo. Não se considerar mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Então, por isso, esse item foi considerado errado, né? O item errado. Agora, a gente continuando a ler aí o artigo 5º, não se considerar mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial transitada em julgado. Também cai muito, tá? Esses itens, tá? Cabe mandado de segurança de decisão transitada em julgado? Não caberá mandado de segurança. Nem de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Então, suspensivo. Então, decisão judicial com efeito suspensivo ou recurso administrativo com efeito suspensivo. Só que no caso de recurso administrativo, independentemente de caução. Tá bom? Esse é o artigo 5º. Aí, mais uma vez, né? Prefeitura de Linhares, IBAD, outra banca, né? Analista 2020, mais uma vez 2020, conceder-se-á mandado de segurança, conceder-se-á decisão transitada em julgado ou ainda que caiba recurso. Já é errado, né? Não cabe mandado de segurança de decisão transitada em julgado. Isso aqui já está errado. De decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança de decisão judicial qual caiba recurso com efeito suspensivo. Se tem efeito suspensivo, não precisa de mandado de segurança, né? Já está suspenso o efeito da decisão judicial. Então, por isso que não cabe mandado de segurança. De ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo independentemente de caução, errado, porque mais uma vez não cabe mandado de segurança. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, depois a gente vai dar uma olhada, isso aqui vai caber o quê? Habeas data, né? Não é mandado de segurança. Então, não é possível mandado de segurança lá para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso. Isso aqui está lá na lei do habeas data, tá bom? Então, por isso que esse item também está equivocado. Agora só sobrou esse, né? Para proteger direito líquido certo, é isso aqui mesmo, é o artigo 1º lá, né? Então misturou aqui o artigo 5º com o artigo 1º da lei do mandado de segurança, tá bom? Então, assim, não errem mais, né? Mas aí, agora vamos para o artigo 6º, né? A gente já gastou aí uns 15 minutinhos, já está no artigo 6º. O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. CPCOM, nem conheço essa banca, Câmara de Santa Rita, Procurador, 2019. Olha aí, VUNESP, já apareceu agora, né? Câmara de Olímpia,
advogado 2019. O pedido de mandado de segurança, mesma coisa, tá? Aí você fica naquela coisa, ah, não, vou só estudar a banca específica. Caiu aqui, ó, CPCom, que é uma banca que eu nem conheço. O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, ainda que a decisão denegatória tenha apreciado o mérito da demanda. Então, olha só, ele fala, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. E aqui, ainda que a decisão denegatória tenha apreciado o mérito da demanda. Então, uma contradiz a outra. Qual que tá certa aí? Ó? Vamos lá, ó. Pedido, artigo 6º, parágrafo 6º. O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Então, esse item aqui está equivocado, errado, e esse item aqui está certo, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Então, se a decisão denegatória não apreciar o mérito, né, extinguir lá sem apreciar o mérito, o pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, ou seja, dentro do prazo lá de 120 dias, como a gente vai ver lá no final, né? É um dos últimos artigos, né? 120 dias, tá bom? Agora, vamos lá, o artigo 6º, né? A gente viu o parágrafo 6º para resolver essa questão. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 vias, antigamente, né? Com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda, e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta entrega, a qual se acha vinculada ou a qual exerce atribuições, ou da qual exerce atribuições. Então, a autoridade coatora, pessoa jurídica, a qual se acha vinculada, ou da qual exerce atribuições. No caso em que documento necessário à prova do alegado se acha em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autenticada e marcará para o cumprimento da ordem o prazo de 10 dias. Então, se não tiver o documento lá com a pessoa, né, e ela precisa desse documento, e esse documento está lá em repartição ou estabelecimento público, o juiz dá o prazo de 10 dias para ele ser apresentado, né? O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. Parágrafo 2º. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento de notificação. Considera-se a autoridade coatora, parágrafo 3º, aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Nós vimos isso aqui lá na aula anterior, né? Dá até uma olhadinha lá. Estamos repetindo aqui o artigo, mas na aula anterior nós fizemos aí uma questão que cobrou esse parágrafo do artigo 6º, né? Então vamos lá. VUNESP TJ Santa Catarina, juiz leigo. A empresa X impetrou um mandado de segurança objetivando obter uma compensação de crédito tributário com pedido de liminar. Aí é mais um caso clássico, né? É possível pedido liminar para uma compensação de crédito tributário? Para compensação de crédito, tudo bem, você pode entrar com mandado de segurança, mas é possível pedido liminar? A gente vai ver lá que a própria lei do mandado de segurança veda essa hipótese, né? Do pedido liminar para que você compense lá o crédito tributário. Contudo, na inicial, a impetrante esclarece que o documento necessário à prova do alegado se encontra em repartição pública. Opa, artigo 6º, né? Nessa hipótese, a gente já sabe que aqui o juiz pode dar um prazo para repartição lá, né, fornecer o documento, né? Nessa hipótese, considerando a legislação que disciplina esse remédio constitucional, é correto afirmar que a liminar não pode ser concedida por falta de documento essencial ao conhecimento da causa. Pô, ia ser uma injustiça, né? A pessoa não tem documento e a liminar não pode ser concedida por falta de documento, né? Sendo que o mandado de segurança exige comprovação de plano dos fatos e de direito. Letra B. O VRIT não pode ser concedido por se tratar de matéria impedida por lei de ser postulada por meio de mandado de segurança. Não, pode até ser
postulado por mandado de segurança, que não pode, nós vamos ver lá no artigo 7º, né, a concessão de liminar para essa compensação de crédito tributário. A liminar pode ser concedida? Eu falei que não, vou te provar que não. Então, esse item C também está incorreto. Não há impedimento legal à concessão de liminar? Há um impedimento legal, né? Então, mais uma vez, esse também está equivocado. E o último aqui tem que ser esse, né? Embora o juiz possa determinar a exibição do documento faltante, pode sim, né? Lá o artigo 6º. A liminar não pode ser concedida em razão da matéria tratada no mandado de segurança. Então, é esse item aqui o correto, tá bom, gente? Agora vamos ver lá. Por quê? Porque o artigo 7º fala lá, ó, no parágrafo 2º, não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, é o nosso caso, não é? A entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Isso aqui, gente, despenca. Às vezes você vai ver lá, eu fiz 50 questões de mandado de segurança, 30 são desse parágrafo aqui do artigo 7º, tá bom? Então por isso que não vale às vezes você fazer muitas questões sobre o mesmo tempo, porque cai muito essa questão. Ali, ó, tanto falei que, olha aqui, IBAD, outra banca, Câmara de São Felipe do Oeste, advogado 2020, será concedida a medida liminar de mandado de segurança impetrados, mandados de segurança impetrados, visando a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou a concessão de aumento ou extensão de vantagens. A gente já viu aí parágrafo 2º do artigo 7º, já estamos até decorando, né? Então por isso que é bom você estudar fazendo questões, porque você começa a lembrar de onde caiu a questão. Você vai lembrar agora, pô, essa questão caiu na Câmara de São Felipe do Oeste e caiu também lá no TJ Santa Catarina, juiz leigo. Agora, só para a gente complementar o artigo 7º aí, ó. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste as informações. Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica. Você entrou lá com mandado de segurança contra o INSS, né? Contra o gerente lá do INSS. Aí o juiz vai dar ciência lá à procuradoria do INSS, né? Representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe lá cópias da inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito. Que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Também é importante, né? Caso seja finalmente definida, sendo facultado exigir do impetrante calção, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Tá bom? Então vamos lá, mais uma vez, ó, Prefeitura de Itapevi, Procurador 2019 VUNESP. Assinale a alternativa que contempla a hipótese de concessão de liminar. Percebe que o examinador ele vai brincando, né? Olha, naquele caso é vedada. E aqui, ó, ele fala, ó, contempla a hipótese de concessão de liminar, ou seja, aqui pode ser concedida a liminar. Então, ó, hipótese de concessão de liminar que não é vedada pela lei do mandado de segurança. Então, ó, compensação de créditos tributários? Não é vedado, não é isso? Reclassificação ou equiparação de servidores públicos? Não é vedado, né? Entrega de mercadorias do exterior? Vedado, mais uma vez. Suspensão de cobrança de impostos, taxas e contribuições de melhoria? Pode, né? Não fala nada a lei, então provavelmente esse é o certo. Vamos olhar a última. Concessão de aumento ou extensão de vantagens? Não, é vedado pela lei do mandado de segurança. Então, gabarito é a letra D. Vamos lá, mais uma vez, rapidinho. Segundo a lei do mandado de segurança, é lá o artigo 7º, mais uma vez, né? Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique... Olha só, VUNESP, Câmara de Piracicaba, advogado 2019. Cobrou o quê? Prazo. Tá igual lá ao outro do artigo 7º, né?
Ao despachar o inicial, o juiz ordenará, tal, a fim de que no prazo de 15 dias, o que a gente viu lá? No prazo de 10 dias. Então, mais uma vez, é coisa de, sim, saber ler, né? Saber, nem precisa nem interpretar, você só tem que saber ler. Letra B. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Tá igual, né? Sendo facultado exigir do impetrante calção ou fiança, exceto o depósito. Olha aí, ó. Será que é exceto o depósito? Calção, fiança ou depósito. Então tem que prestar muita atenção, tá, gente? Nas questões que eles cobram assim, uma coisa que assim, não está cobrando conhecimento, está cobrando se você prestou atenção, se você decorou lá o negócio. Por isso que mais uma vez eu falo que quando você faz as questões, tu entende a malandragem, né? Tu pensa assim, você coloca na sua cabeça o seguinte: caramba, na Câmara de Piracicaba, lá, a prova da VUNESP, eles cobraram esse detalhezinho. Então vou começar a prestar atenção quando cair esse artigo, né? Numa prova de concurso público. Vamos lá. As autoridades administrativas, no prazo de 10 dias da notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou órgão que se acham subordinadas e ao Advogado-Geral da União ou a quem tiver a representação judicial da União, do Estado, do município ou da entidade apontada como coautora, cópia autenticada do mandado notificatório, assim como indicações e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo do poder. Então vamos lá, ó. Aqui é o artigo 9º, tá, gente? As autoridades administrativas no prazo de 48 horas. Olha só que maldade, né? Um artigo grande. As autoridades administrativas no prazo de 10 dias. Então, mais uma vez, errado, tá? Cobrou o prazo. Do indeferimento da petição da inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá agravo de instrumento, e quando a competência para o julgamento de mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo regimental para o órgão competente do tribunal que integre. Será que é isso mesmo, agravo de instrumento? Mais uma vez, cobrou o artigo artigo 10, parágrafo 1º, né? Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação e não agravo de instrumento. E quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo lá, né? Do interno, não agravo regimental. Ok? Então, mais uma vez, esse item está equivocado, errado. Questão complicadinha, né? Cobrou legislação, prova de advogado da Câmara de Piracicaba. Então, olha só, isso aqui poderia cair numa prova de juiz federal, tá bom? Letra E, não será concedida medida liminar que tenha... Olha só, gente, como às vezes as provas de concurso, quando você não... A gente viu que isso aqui é complicado, né? Mas a gente olha o último item, a gente percebe que o examinador entregou para a gente, né? Porque mesmo se a gente não souber os outros 4, porque falam de prazos, são artigos grandes, né? Olha o último aqui, ó. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias de bens do exterior, reclassificação e equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens. Entregou pra gente, né? Mesmo se a gente não soubesse as outras 4, essa aqui a gente já ia tirar de letra, porque a gente já resolveu só hoje 3 dela, né? Ok? Então vamos lá. Artigo 7º, mais uma vez a gente já viu, né? O artigo 7º, né? Fundatec agora, né? Agora uma nova banca, né? Fundatec, Prefeitura de Santo Augusto, advogado 2020. Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex officio ou a requerimento do Ministério Público quando concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover por mais de 3 dias úteis os atos e as diligências que lhe cumprirem.
será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex officio ou a requerimento do Ministério Público, quando concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover por mais de 3 dias úteis os atos e diligências que lhe cumprirem. Então, item corretíssimo. A gente só tinha que prestar atenção nessa coisa lá dos 3 dias úteis. Esse artigo a gente já viu, né, que foi cobrado lá no item anterior, na letra C, né? Artigo 9º, as autoridades no prazo de 48 horas. O artigo 10º, mais uma vez, também foi cobrado lá na questão anterior. A inicial, agora, o parágrafo 1º. Vamos lá no caput do artigo 10. A inicial será desde logo indeferida por decisão motivada quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal lá de 120 dias para a impetração. Ó, VUNESP Câmara de Olímpia. Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação. Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação. Então, esse item aí, Câmara de Olímpia, corretíssimo, né? Caberá apelação. Lá no anterior a gente viu agravo de instrumento. Parágrafo 2º do artigo 10. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Olha aí, cobrou, VUNESP, Prefeitura de Valinhos, procurador. O ingresso de litisconsorte ativo será admitido até o despacho de saneamento do processo? Errado. Não é despacho de saneamento do processo, é despacho da petição inicial. VUNESP Câmara de Olímpia, advogado 2019, ingresso de litisconsorte ativo. VUNESP gosta desse parágrafo 2º aí, né? O ingresso de litisconsorte ativo será admitido até a prolação da sentença? Errado, não será admitido após o despacho da petição inicial. Procurador do Estado Pará, na ação de mandado de segurança, terminado o prazo para a prestação de informações pela autoridade coatora, o representante do Ministério Público, dentro do prazo improrrogável de 10 dias, opinará e, com ou sem parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão. Artigo 12. Fim do prazo a que se refere o artigo 1º, né, do caput do artigo 7º desta lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. E aí o parágrafo único fala: com ou sem parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias. E com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão. Esqueceu esse último aqui, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias. Eu sei que a banca deu essa questão como errada, está incompleta, né? Em regra não deveria ser considerada errada, mas a PGE do Pará deu essa questão como errada porque faltou aqui, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias, tá bom? Vamos lá. VUNESP cobrou o artigo 14. Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. Onde está isso? Artigo 14. Da sentença denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação da sentença agora, né? Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. Parágrafo 2º. Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. Item correto. Parágrafo 3º do artigo 14. A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão de medida liminar. Então, tudo que é vedado lá, a concessão de medida liminar, compensação de crédito tributário, por exemplo, não pode ter execução provisória também da sentença. Parágrafo 4º. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual ou municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a cotar da data
do ajuizamento da inicial, ou seja, o pagamento é para frente, né, dos vencimentos ou vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança. Não pode ter pagamento retroativo, ok? Dos vencimentos e vantagens pecuniárias. Então, por mandado de segurança, você só pode exigir o pagamento a partir lá do ajuizamento da inicial. Os retroativos não podem lá ser deferidos, né, na sentença concessiva do mandado de segurança, tá bom? Então vamos lá. Em sede de mandado de segurança, quando há requerimento de pessoa jurídica interessada, isso aqui já é o artigo 15, tá bom, gente? Então, vimos aqui o artigo 14, agora vamos para o artigo 15. Em sede de mandado de segurança, quando há requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Olha aí, isso aqui é exatamente o artigo 15, tá? Eu nem coloquei aqui porque ele reproduziu o caput do artigo 15, tá bom? Agora vamos lá para os itens. A esse respeito, é correto afirmar que, indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo, não caberá novo pedido de suspensão? A gente vai ver que isso aqui está errado, porque caberá novo pedido, se for indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo lá, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. Olha aqui, ó, indeferido, parágrafo 1º do artigo 15. Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput desse artigo 15, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal, tá bom? Então, não caberá. Errado. Caberá um novo pedido. A lei é muito boa aí com o poder público, né? Foi indeferido o pedido de suspensão, caberá um novo pedido de suspensão lá ao presidente do tribunal. Lei legal com o poder público, não é isso? O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar em juízo prévio a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Parágrafo 4º do artigo 15. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar em juízo prévio a plausibilidade do direito invocado e a urgência da concessão da medida. É exatamente a nossa resposta. Então o resto está errado. Vamos lá dar uma olhadinha, né? A interposição de agravo de instrumento contra a liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes prejudica o julgamento do pedido de suspensão? A lei é legal, né, com o poder público, né? Então, muito provavelmente não prejudica, né? A interposição de agravo de instrumento contra a liminar não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão. Lei muito boa para o poder público. Letra D. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensa mediante decisões distintas, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes somente instrumentalizadas por pedidos em separado, não sendo pedido aditamento do pedido original. Aí, ó, que o artigo 15, parágrafo 5º, fala o oposto. Ele fala, inclusive, pode ser mediante simples aditamento do pedido original. Então, aqui fala que tem que ser separado, né? Não sendo admitido o aditamento. Então, mais uma vez, errada. Questão difícil, né? Para a gente lembrar da lei. Mas a gente consegue mais ou menos ter uma ideia, né? Agora da lei. Não é cabível o pedido de suspensão quando negado o provimento agravo interposto contra a decisão liminar. Você acha que não? Acho que sim, né? Então, por isso que esse item também está errado. É cabível também o pedido de suspensão, lá, artigo 15, parágrafo 2º, quando negado o provimento a agravo de instrumento
interposto contra a liminar. Então, é cabível também o pedido de suspensão nesses casos. Vamos fazer aqui agora a nossa última questão aqui, para a gente não ficar com uma aula muito extensa aí, depois a gente recupera na próxima aula aí, tá bom, gente? Mas vamos lá. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar, da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar, caberá apelação ao órgão competente do tribunal que integre. É aí o artigo 16, né? Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão de julgamento do mérito ou do pedido liminar. Defesa oral na sessão de julgamento do mérito ou do pedido liminar. Olha aí que foi a alteração aí feita em 2018, tá bom? Cobrou exatamente aí a FCC na Câmara Legislativa do Distrito Federal, Procurador Legislativo, empregaço, né? Então, essa primeira parte está certa, né? A segunda parte fala que da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar, caberá apelação ao órgão competente. Da decisão do relator que conceder ou denegar medida liminar, caberá apelação, não agravo, tá, gente? Ao órgão competente. Então, por isso, esse item está incorreto, tá bom? Paramos aí no artigo 16, a gente parou em 45 minutos aproximadamente. Então a gente já chegou aí a grande parte da lei do mandado de segurança. Faltam pouquinhos artigos. Ah, vamos lá, gente, falta pouquinha coisa. Vamos acabar logo a lei. Tá ok? Pensei que fosse demorar mais, mas vamos lá. Artigo 17. Das decisões proferidas em mandado de segurança e nos respectivos recursos, quando não publicado no prazo de 30 dias, contada da data do julgamento, o acórdão será substituído pelas respectivas notas taquigráficas, independentemente de revisão. Artigo 17. Aí não vi nenhuma prova cobrando esse artigo 17. Tá? Coloquei aí para a gente reforçar, fixar, porque a gente está passando aí pela lei. Então, por isso que eu coloquei aí. Vamos lá para o artigo 18 e 19. Tá bom, gente? Já estamos terminando aí. Ó. Prefeitura de Santo Augusto, Fundatec Advogado. Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais, cabe recurso especial e extraordinário nos casos legalmente previstos, de recurso ordinário quando a ordem for denegada. Então, ó, das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais, cabe recurso especial e extraordinário nos casos legalmente previstos e recurso ordinário quando a ordem for denegada. Exatamente o que está previsto lá no artigo 18. O que fala o artigo 19 agora? A sentença ou acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. Então, ó, sentença ou acórdão que denegar o mandado de segurança sem decidir o mérito não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e respectivos efeitos patrimoniais. O que quer dizer isso? Se for denegado lá o mandado de segurança, mas não for apreciado o mérito, eu posso entrar lá com uma ação própria, né? Uma ação ordinária lá, uma ação comum para pleitear os mesmos direitos. É isso que diz o artigo 19 da Lei do Mandado de Segurança. Vamos lá. Sebrasp TRE Analista 2012. Nessa época ainda era CESP, né? Mas vamos lá. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo os habeas corpus, e na instância superior deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data em que forem concluídos ao relator. Artigo 20. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus. Exatamente. E na instância superior deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data em que forem concluídos ao relator. Item correto, exatamente. E agora eu coloquei aqui o parágrafo 2º, né? O prazo para a conclusão dos autos não poderá exceder 5 dias. Vamos lá, finalizando agora, né? Artigo 21, CPCOM, Câmara de Santa Rita. Agora, mandado de segurança coletivo, né? A gente estava no individual,
Agora começou o mandado de segurança coletivo lá na lei. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional em defesa de temas de interesse público ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados. Então, seja, direito líquido e certo de parte dos membros. Também é possível mandado de segurança coletivo. Isso é muito cobrado em prova, tá bom? Na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades. Olha aqui a maldade, ó. Necessária para tanto autorização especial. A lei fala o quê? Dispensada para tanto autorização especial. Quase que a gente ia marcar correto, né? Mas chegou lá no finalzinho, o examinador deu uma escorregada, né? Deu escorregada não, queria pegar a gente lá pelo pé, né? Desprevenido, mas não é necessária, é dispensada para tanto autorização, né? Aqui fala, na VUNESP, Prefeitura de Serquilho, Procurador, são legitimados ativos para impetrar o mandado de segurança coletivo partido político com representação no Congresso Nacional, partido político que tenham deferido no Tribunal Superior Eleitoral, tem o registro deferido no Tribunal Superior Eleitoral? Errado, né, gente? Então não deem mole com isso. Partido político com representação no Congresso Nacional. VUNESP, mais uma vez, Prefeitura de Valinhos, Procurador 2019. O mandado de segurança coletivo induz litispendência para ações individuais? Induz. Vamos lá, ó. O mandado de segurança, artigo 22, parágrafo 1º. O mandado de segurança não induz litispendência para as ações individuais. Não tem litispendência entre mandado de segurança coletivo e as ações individuais, tá bom? Então, ó, mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual, se não requerer a desistência de seu mandado de segurança. Ou seja, ele não tem lá os efeitos da coisa julgada no mandado de segurança coletivo, se não desistir lá do seu mandado de segurança individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Ok? Então não induz litispendência, mas para ele ter os efeitos lá da coisa julgada, ele vai ter que desistir lá do mandado de segurança individual. Artigo 22, o caput, o que diz? No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. E o parágrafo 2º fala que no mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida, importante também esse daqui, tá bom, gente? No mandado de segurança coletivo, a liminar só pode ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas, gravando isso daí, tá? Que é importante, é pegadinha de prova também, ok? FCC, mais uma vez, o mandado de segurança em matéria criminal, a exemplo do regramento do habeas corpus, não observa o prazo de 120 dias? É errado, né? Porque o artigo 23 fala que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, tá bom? Então, mesmo que seja um mandado de segurança em matéria criminal, tem que observar lá o prazo de 120 dias, tá bom? VUNESP, Câmara de Olímpia. Eu pulei aí o artigo 24, né? Vamos ver o que é o artigo 24, para ver se é importante. Aplicam-se o mandado de segurança ao Código de Processo Civil, né, gente? Então, não é um artigo que vai ser cobrado nas provas, né? Então, 24 não é importante. Artigo 25. Não cabe no processo de mandado de segurança a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação das sanções por litigância de má-fé. Então vamos lá. Câmara de Olímpia, né? O que está dizendo aí? Cabe no processo de mandado de segurança a interposição de embargos infringentes.
não cabem no processo de mandado de segurança a interposição de embargos infringentes. Então, mais uma vez, esse item está equivocado. E agora, constitui crime de desobediência ao não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança. Exatamente o artigo 26. Constitui crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança. Caiu FCC, TCE, Rio Grande do Sul. Tá bom, gente? Fim aí, ó. Tem outros artigos? Tem até outros artigos aí, mas são artigos que os regimentos dos tribunais, esta lei entra em vigor, revogam-se as leis lá, o artigo 29 fala isso, revogam-se a lei anterior lá do mandado de segurança. Tá bom, gente? Então, esgotamos aí a lei do mandado de segurança, né? Ufa, demoramos mais ou menos o quê? 50 minutos aí para esgotar a lei do mandado de segurança em questões. Por isso que eu falo, é bom você estudar por questões, porque você começa a gravar e você começa a lembrar aqui. Eu já lembrei agora, por exemplo, caiu uma questão do CPCOM, Banca CPCOM, IBAD cobrou, VUNESP cobrou, FCC cobrou, que mais? Aquela lá do Sufundatec cobrou. Então a gente começa a ter uma visão de questões, das questões que são cobradas em provas, tá bom, gente? Então por isso que eu acho importante você estudar de forma aí sistematizada a lei. Não adianta você ficar só, vou resolver questões da VUNESP de mandado de segurança. Por quê? Porque o CPCOM cobrou um outro artigo. E isso pode despertar em você, e quando a VUNESP cobrar esse artigo, você vai lembrar lá, olha, o CPCOM ou a FCC cobrou esse outro artigo. Ou esse item foi cobrado na prova de delegado lá do Piauí pela NUCEP. Agora está sendo cobrado aqui pela VUNESP na prova de procurador, sei lá, de Valinhos, tá bom? Então por isso que é importante você ter essa visão sistematizada de questões, tá bom? Se você gostou do vídeo aí, você curte, você compartilha, tá bom? Para todo mundo. E a gente vai continuar aí na nossa jornada de estudos de legislação seca, jurisprudência também, para ter uma visão sistematizada a partir das questões. Porque eu sempre falo que estudar por meio de questões é o melhor método de estudos, tá bom? Então, um grande abraço, ficamos por aqui. Até a próxima aí. Curte e compartilha se você achar legal esse vídeo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.